Fala, galeraia! Tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Antes de começar, já deixa aquele like poderoso, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, combinado? E olha só, quero muito saber de onde vocês estão assistindo. Então já comenta aqui embaixo a cidade e o estado, ou até o país, para eu saber até onde a nossa comunidade está chegando. Bora lotar esses comentários e fazer essa família crescer cada vez mais. Carlos Montenegro possuía uma fortuna estimada em 200 milhões de reais. Dono de uma das maiores empresas de construção civil do país, havia conquistado tudo através de muito trabalho, mas também de muita desconfiança. Aos 52 anos, viúvo há 4 anos, criava sozinho sua filha Valentina, de 10 anos. A menina era sua única alegria verdadeira, mas os constantes compromissos de trabalho obrigavam a contratar babás continuamente. O problema era que Carlos havia desenvolvido uma paranoia quase patológica sobre as intenções das pessoas. Nos últimos 3 anos, havia demitido 12 babás por diferentes motivos. Algumas roubavam objetos da casa, outras maltratavam Valentina, e uma chegou a tentar chantagear a família com informações privadas. Por isso, desenvolveu um método peculiar e controverso para testar o caráter das cuidadoras. Criava situações onde deixava dinheiro ou cheques à disposição, sempre com uma justificativa plausível, e observava secretamente através de câmeras instaladas pela casa. Era seu teste definitivo de honestidade, que até então nenhuma babá havia passado com distinção. A chegada de Letícia. Letícia Silva era uma mulher de 34 anos que carregava nas costas uma história de superação impressionante. Viúva há 6 anos, havia perdido o marido em um acidente de trabalho, ficando sozinha para criar 3 filhos, Amanda de 16 anos, Pedro de 14 e a pequena Sofia de 8 anos. Trabalhava como babá há uma década, sempre com dedicação exemplar e referências impecáveis. Morava em uma casa simples no subúrbio, mas que mantinha organizada e acolhedora com muito carinho e criatividade. Apesar das dificuldades financeiras constantes, nunca permitiu que seus filhos passassem necessidade do essencial, embora soubesse que eles mereciam muito mais do que podia oferecer. Quando soube da vaga na casa do Sr. Montenegro através de uma agência de babás, Letícia hesitou inicialmente. Sabia que famílias muito ricas costumavam ter exigências altíssimas e pouca paciência com pessoas de origem mais humilde. Mas a necessidade de um salário melhor para proporcionar melhores oportunidades aos filhos a motivou a tentar. No dia da entrevista, apresentou-se com simplicidade e total honestidade sobre sua situação, impressionando Carlos com sua franqueza e competência evidente. Conexão genuína. Desde o primeiro dia de trabalho, Letícia demonstrou uma habilidade natural extraordinária para cuidar de Valentina. A menina, inicialmente tímida e desconfiada devido às experiências ruins com babás anteriores, rapidamente se encantou com o jeito carinhoso e atencioso de Letícia. A nova babá não apenas cumpria suas obrigações básicas, mas criava atividades educativas e divertidas, ajudava com os deveres escolares de forma paciente e, mais importante, ouvia genuinamente o que Valentina tinha a dizer. Em poucos dias, a menina estava mais comunicativa, alegre e confiante. Carlos observava essas mudanças com surpresa e crescente satisfação. Através das câmeras de segurança, via momentos de carinho autêntico entre Letícia e sua filha, brincadeiras criativas, conversas profundas e cuidados que iam muito além do que qualquer contrato poderia exigir. Valentina começou a falar constantemente sobre tia Letícia durante os jantares, contando sobre as atividades que faziam juntas e demonstrando uma felicidade que Carlos não via há muito tempo. Era evidente que Letícia não estava apenas fazendo um trabalho, mas realmente se importava com o bem-estar emocional de Valentina. Após 3 semanas observando o trabalho impecável de Letícia, Carlos decidiu que era hora de aplicar seu teste final. Durante todo esse período, havia analisado minuciosamente cada movimento dela através das câmeras de segurança. Viu como ela organizava a casa com cuidado, como brincava genuinamente com Valentina, como a consolava quando a menina chorava de saudades da mãe falecida. Mas Carlos havia sido traído tantas vezes que mesmo essa dedicação aparente não o convencia completamente. Precisava ter certeza absoluta sobre o caráter de Letícia antes de confiar plenamente sua filha aos cuidados dela. Era uma sexta-feira quando ele a chamou em seu escritório luxuoso, repleto de quadros caros, troféus empresariais e uma estante com livros sobre psicologia comportamental, que Carlos estudava para entender melhor as pessoas. Letícia, preciso viajar para Brasília no fim de semana para resolver algumas questões urgentes com o contrato governamental, explicou Carlos, assumindo um tom profissional calculado. Ficarei fora de sexta-noite até segunda pela manhã, e Valentina ficará completamente sob sua responsabilidade. Letícia acenou,
confirmando que estava preparada para cuidar da menina durante todo o período. Ela havia cuidado de crianças em situações similares antes e se sentia confiante. Carlos então caminhou até sua mesa e abriu uma gaveta especial, de onde retirou 4 cheques em branco, todos já assinados por ele com uma caneta Montblanc que custava mais que o salário mensal de Letícia. Os cheques eram de sua conta pessoal, que tinha saldo suficiente para comprar uma casa inteira. Estou deixando estes cheques com você, Letícia. Durante o fim de semana, pode surgir alguma necessidade. Valentina pode querer ir ao shopping, ao cinema, talvez comprar algo especial, ou pode acontecer alguma emergência médica que nosso plano de saúde não cubra imediatamente. Quero que use conforme julgar necessário para o bem-estar dela. Carlos observou atentamente a reação de Letícia, estudando cada microexpressão. Letícia ficou visivelmente desconfortável ao ver os cheques. Sua experiência de vida havia lhe ensinado a ser extremamente cautelosa com responsabilidades financeiras grandes, especialmente envolvendo pessoas ricas. Senhor Carlos, agradeço a confiança, mas isso me deixa um pouco nervosa. É uma responsabilidade muito grande. Não seria melhor o senhor deixar apenas um cartão de crédito com limite definido? Carlos sorriu internamente. Essa resistência inicial já havia sido demonstrada por 2 babás anteriores que depois roubaram quantias enormes. Não se preocupe, Letícia. Confio em você completamente. Use apenas se necessário, é claro. O que Letícia não sabia era que Carlos havia instalado softwares de monitoramento que o permitiam acompanhar remotamente as câmeras da casa em tempo real através de seu celular, e que essa era a prova final que definiria se ela permaneceria cuidando de Valentina. Durante o fim de semana, Letícia cuidou de Valentina com sua habitual dedicação e carinho, mas sentia o peso dos cheques como uma responsabilidade esmagadora. Guardo-os cuidadosamente na gaveta do escritório, tentando esquecer que estavam ali. Ela e Valentina passaram um sábado maravilhoso juntas, fizeram panquecas em formato de coração no café da manhã, organizaram uma sessão de cinema caseira com pipoca e criaram um jardim de ervas no quintal, plantando manjericão e hortelã em pequenos vasos coloridos. Valentina, alegre e despreocupada, sugeriu várias vezes ir ao shopping. Tia Letícia, papai deixou dinheiro para a gente se divertir. Podemos comprar aquela boneca que eu vi na vitrine semana passada? E que tal irmos ao parque de diversões do shopping? Letícia sempre desconversava com atividades alternativas mais econômicas, que acabavam sendo ainda mais divertidas. Fizeram uma caça ao tesouro pela casa, pintaram pedras do jardim como se fossem bichinhos, e Valentina até ajudou Letícia a preparar um bolo de cenoura. Mas no domingo pela manhã, às 7h30, o celular de Letícia tocou com urgência. Era Amanda, sua filha mais velha, ligando desesperada do hospital municipal. Mãe, você precisa vir aqui agora. Pedro se machucou muito feio jogando bola com os amigos. Ele caiu de uma forma estranha e quebrou o braço em 2 lugares. Os médicos disseram que precisa fazer uma cirurgia urgente com pinos de titânio, senão ele pode ficar com sequelas permanentes no movimento. Letícia sentiu o mundo desabar. Quanto vai custar, Amanda? A voz da filha tremeu ao responder. Quase R$6.000, mãe. O plano de saúde básico que temos cobre apenas parte dos materiais, mas não cobre os pinos importados que Pedro precisa. Se não fizer a cirurgia até amanhã, os médicos disseram que pode ser tarde demais. Após desligar o telefone, Letícia se trancou no banheiro e permitiu que as lágrimas fluíssem livremente. Pedro era um garoto sonhador que queria ser jogador de futebol profissional. Aquela lesão maltratada poderia destruir todos os seus sonhos. E ali, a poucos metros de distância, estavam 4 cheques em branco que poderiam resolver tudo instantaneamente. Carlos havia dito claramente que eram para emergências, e essa certamente se qualificava como a maior emergência da vida de Letícia. Valentina percebeu que Letícia estava diferente e se aproximou com sua sensibilidade infantil. Tia Letícia, você está triste? Aconteceu alguma coisa? Letícia se agachou e abraçou a menina, lutando para manter a compostura. Não é nada, querida. Estou apenas um pouquinho preocupada com uma coisa, mas já vai passar. Mas por dentro, Letícia travava a batalha moral mais intensa de sua vida. Letícia passou o domingo inteiro em agonia mental e emocional. A cada hora que passava, sabia que o tempo de Pedro estava se esgotando. Ela ligou para todos os parentes e amigos que conseguiu se lembrar, implorando por empréstimos, mas ninguém tinha uma quantia tão alta disponível. Sua irmã conseguiria emprestar R$1.000, uma prima ofereceu 500, um vizinho disse que poderia ajudar com 300. Mesmo juntando tudo, ainda faltariam mais de R$3.000. Durante a tarde,
Letícia se encontrou várias vezes parada em frente à gaveta do escritório onde estavam os cheques. Valentina percebeu o comportamento estranho da babá e perguntou novamente se estava tudo bem. Tia Letícia, você não quer brincar comigo hoje? Você parece muito pensativa. Letícia forçou um sorriso e propôs fazerem biscoitos juntas, mas sua mente estava completamente dividida. À noite, depois que Valentina foi dormir, Letícia finalmente abriu a gaveta e segurou um dos cheques em suas mãos trêmulas. Era um papel simples, mas que representava a diferença entre o futuro brilhante e a deficiência permanente de seu filho. Ela até pegou uma caneta e começou a escrever R$ 6.000 no campo do valor, mas parou na segunda palavra. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a caneta. Letícia caminhou pela casa silenciosa, passando pelo quarto onde Valentina dormia pacificamente. A menina confiava nela completamente, assim como Carlos havia confiado ao deixar os cheques. Seria justo trair essa confiança? Mas seria justo deixar Pedro sofrer quando havia uma solução tão simples ao alcance? Ela passou a madrugada inteira acordada, alternando entre a gaveta com os cheques e o sofá da sala. Por volta das 4 da manhã, Letícia se ajoelhou no meio da sala e fez uma oração desesperada. Deus, me mostra o caminho certo. Não sei mais o que fazer. Meu filho precisa de mim, mas eu não posso trair a confiança que depositaram em mim. Foi nesse momento de desespero total que uma clareza inesperada tomou conta de sua mente, e ela soube exatamente o que precisava fazer. Na manhã de segunda-feira, poucas horas antes do retorno de Carlos, Letícia tomou uma decisão que a surpreendeu e assustou ao mesmo tempo. Com os olhos inchados de chorar durante a noite inteira, ela pegou os 4 cheques, colocou-os cuidadosamente em um envelope e sentou-se na mesa da cozinha para escrever a carta mais difícil de sua vida. Com sua letra simples mas cuidadosa, escreveu: Senhor Carlos, durante este fim de semana, enfrentei a situação mais difícil da minha vida. Meu filho Pedro se machucou gravemente e precisa de uma cirurgia urgente que custa R$ 6.000. Meu plano de saúde não cobre tudo, e eu não tenho esse dinheiro. Por várias horas, olhei para estes cheques e pensei em usar um deles. O Senhor disse que eram para emergências, e esta é certamente a maior emergência da minha vida. Cheguei até a começar a preencher um dos cheques, mas não consegui terminar. Quando olhei para Valentina dormindo, percebi que ela confia em mim completamente, assim como o Senhor confiou ao me dar estes cheques. Esta confiança é mais valiosa para mim do que qualquer quantia em dinheiro. Não posso trair isso, nem mesmo para salvar meu próprio filho. Encontrarei outra forma de conseguir o dinheiro para Pedro, mesmo que isso signifique me endividar por anos. Minha consciência e minha honra valem mais do que a solução fácil. Estou devolvendo todos os cheques sem usar nenhum. Cuidar de Valentina tem sido uma das maiores alegrias da minha vida. Ela é uma menina maravilhosa, e espero continuar sendo digna da confiança que vocês depositaram em mim. Obrigada por me permitir fazer parte da vida de vocês. Letícia releu a carta 3 vezes, suas lágrimas borrando algumas palavras. Lacrou o envelope com os 4 cheques intactos e o deixou na mesa do escritório de Carlos, bem visível. Em seguida, pegou o telefone e ligou para um agiota que conhecia do bairro, uma decisão desesperada que comprometeria seu salário pelos próximos 2 anos, mas que garantiria a cirurgia de Pedro naquela mesma tarde. Quando Valentina acordou, Letícia já havia recuperado a compostura. Prepararam o café da manhã juntas, e a menina comentou: Tia Letícia, você parece mais tranquila hoje. Ontem você estava muito pensativa. Letícia abraçou Valentina com força, sabendo que havia feito a escolha certa, independentemente das consequências financeiras que enfrentaria. Carlos chegou em casa na segunda-feira às 14 horas, 3 horas mais cedo do que havia anunciado. Durante todo o fim de semana, havia acompanhado a casa através das câmeras remotas de seu hotel em Brasília, onde realmente estivera negócios. Notou que no sábado Letícia parecia normal e alegre com Valentina, mas no domingo havia algo diferente em seu comportamento. Viu quando ela recebeu a ligação telefônica e como seu semblante mudou drasticamente. Observou os momentos em que ela parecia profundamente perturbada, quando se trancou no banheiro, quando andou pela casa durante a madrugada. Quando entrou em casa, Valentina correu para abraçá-lo. Papai! Que bom que você voltou! Eu e a tia Letícia fizemos tantas coisas legais. Plantamos ervas, fizemos biscoitos, e ela me ensinou a fazer panquecas em formato de coração. Carlos sorriu para a filha, mas sua mente estava focada no teste que havia aplicado. Dirigiu-se imediatamente ao escritório, onde encontrou o envelope sobre sua mesa. Suas mãos tremeram ligeiramente ao abrir, e quando começou a ler a carta de Letícia, sentiu uma emoção que não experimentava há anos.
Cada palavra o impactava profundamente, mas foi quando chegou à parte onde ela confessava que havia começado a preencher um cheque, mas não conseguiu terminar, que Carlos se deu conta da verdadeira magnitude do que havia presenciado. Verificou os 4 cheques, todos estavam ali, completamente intactos, sem sequer uma marca de dobra. Mas o que mais o chocou foi compreender, através da carta e das gravações que revisou imediatamente, que Letícia havia enfrentado uma emergência real e desesperadora. Não era um teste teórico de honestidade. Ela realmente precisava daquele dinheiro para salvar o futuro de seu filho, e mesmo assim havia escolhido devolver os cheques. Carlos se sentou em sua poltrona de couro e, pela primeira vez em muitos anos, chorou. Chorou de vergonha por ter criado uma situação tão cruel, chorou de admiração pela integridade absoluta de Letícia, e chorou de alívio por finalmente ter encontrado alguém verdadeiramente digno de cuidar de Valentina. Naquele momento, Carlos percebeu que havia presenciado algo extremamente raro, uma pessoa que colocava sua integridade moral acima de suas necessidades mais desesperadas. Imediatamente, pegou o telefone e ligou para seu assistente pessoal. Ricardo, preciso que você faça uma transferência bancária urgente. R$ 6.000 para a conta da senhora Letícia Silva. É uma emergência médica familiar. Em seguida, ligou para o melhor advogado da cidade, instruindo-o a preparar documentos que mudaria completamente a vida da família de Letícia. Na manhã seguinte, Carlos pediu para conversar com Letícia antes que Valentina acordasse. Ele estava visivelmente emocionado e nervoso, o que deixou Letícia apreensiva, pensando que seria demitida. Letícia, li sua carta ontem e preciso confessar algo que não me orgulha, começou Carlos, sua voz carregada de emoção. Os cheques em branco eram um teste que eu costumo aplicar em todas as babás. Letícia ficou chocada e visivelmente machucada. Um teste. O senhor não confiava em mim? Carlos suspirou profundamente. Letícia, você foi a primeira pessoa em muito tempo que não apenas passou no teste, mas me fez questionar se eu deveria estar fazendo isso. Vi pelas câmeras como você lutou com sua consciência, como chorou, como claramente precisava daquele dinheiro para seu filho. Ele fez uma pausa, claramente emocionado. E mesmo assim, você escolheu sua integridade acima de suas necessidades. Isso me ensinou algo que eu havia esquecido. Ainda existem pessoas genuinamente boas neste mundo. Carlos então surpreendeu Letícia com uma proposta extraordinária. Quero pagar integralmente a cirurgia de Pedro, custear os estudos de todos os seus 3 filhos em escolas particulares, triplicar seu salário e oferecer a você e sua família nossa casa de hóspedes para morar. Não é caridade, Letícia. É reconhecimento pelo seu caráter exemplar e pelo amor que você demonstrou por Valentina. 6 meses depois, a vida das 2 famílias havia sido completamente transformada. Letícia e seus filhos se mudaram para a espaçosa casa de hóspedes na propriedade dos Montenegro. Pedro se recuperou totalmente da cirurgia e voltou a jogar futebol sem limitações. Amanda conseguiu uma bolsa de estudos em uma universidade prestigiosa, realizando seu sonho de estudar medicina. Sofia, a mais nova, floresceu em sua nova escola, descobrindo talentos artísticos que nunca havia tido oportunidade de desenvolver. Valentina ganhou não apenas uma cuidadora excepcional, mas uma segunda família que a amava genuinamente. As 2 meninas se tornaram irmãs de coração, brincando juntas, estudando juntas e criando memórias preciosas. Carlos redescobriu o prazer de ter uma casa cheia de vida, risadas e conversas animadas. Jantares que antes eram eventos solitários se transformaram em reuniões familiares alegres. Mais importante, Carlos nunca mais testou o caráter de ninguém. Aprendeu que a verdadeira integridade não precisa ser testada, ela se revela naturalmente através das ações cotidianas das pessoas. A decisão de Letícia de devolver os cheques em branco havia quebrado não apenas suas defesas, mas transformado um homem cínico em alguém capaz de confiar e amar novamente. E Letícia sempre carregou consigo a certeza de que fazer a coisa certa, mesmo quando é extremamente difícil, sempre compensa de formas que jamais poderíamos imaginar. A história se tornou lendária entre os funcionários das empresas de Carlos, sendo contada como exemplo de que a honestidade é sempre o melhor caminho, não importa quão tentadora seja a alternativa.